Sejam todos bem-vindos à primeira parte da videoaula sobre áreas de figuras planas. Nessa videoaula nós vamos estudar áreas de paralelogramos, retângulo, quadrado, losango e um paralelogramo qualquer, a área do triângulo e a área de um trapézio. Vamos iniciar calculando áreas de paralelogramos, iniciando pelo retângulo. E lembrando que paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos e têm mesma medida. Então o retângulo é um paralelogramo, pois os lados opostos, que são esses lados um na frente do outro, eles são paralelos, eles não se tocam e também têm mesma medida. Se esse lado mede A, esse lado também deve medir A. E se esse lado aqui, que é paralelo a esse, são lados opostos, paralelos, né, não se tocam. Se esse lado mede B, esse lado também deve medir B. Daí a gente define um paralelogramo. E no caso, como eu tenho 4 ângulos retos, que são ângulos de 90 graus, eu tenho um retângulo. Retângulo é um quadrilátero, né, paralelogramo, que tem lados opostos iguais, de mesma medida e ângulos retos. Como calcular a área de um retângulo? É só multiplicar a medida de um lado vezes a medida de outro lado vizinho. Ou, como nós aprendemos em séries anteriores, base, medida da base, multiplicada pela medida da altura. Então eu tenho, chamando A maiúsculo de área, a área desse retângulo é igual, que é essa área em cinza, né? Essa região em cinza limitada pelos 4 lados. Então essa área é igual à medida da base multiplicada pela medida da altura. Já o quadrado também é um paralelogramo, pois os lados opostos são paralelos, não se tocam, e tem mesma medida. O quadrado é um quadrilátero de 4 lados de mesma medida, os 4 lados são iguais. Nesse caso aqui são iguais a A. Como calcular a área de um quadrado? É só multiplicar, assim como no retângulo, o produto de dois lados vizinhos, ou base vezes altura. Logo, a área, chamando de A maiúsculo área é igual a A vezes A, que é A ao quadrado. Agora nós temos aqui o losango, que também é um paralelogramo. Veja que os lados opostos são paralelos e têm mesma medida, devem ter mesma medida, né, para ser um losango. E além disso, nós podemos afirmar, inclusive, a definição de losango é que losango é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados, um polígono de 4 lados, onde os 4 lados têm mesma medida. É só essa definição de losango. Então, por essa definição, podemos afirmar que todo quadrado é um losango. Por quê? Porque tem 4 lados iguais. Porém, nem todo losango é um quadrado. Por que nem todo losango é um quadrado? Porque para ser um quadrado tem que ter 4 ângulos retos. Então, se um losango tem 4 ângulos retos, esse losango é quadrado. Mas se o losango não tem 4 ângulos retos, então esse losango não é quadrado. Nesse caso aqui, nós temos 2 ângulos aqui obtusos, que são ângulos maiores do que 90 graus, e temos 2 ângulos agudos, que são ângulos menores do que 90 graus. Então, nesse caso, esse losango não é um quadrado. Como calcular a área de um losango? Nós vamos utilizar as diagonais. É só multiplicar a diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão, pela diagonal menor, vou chamar de Dzinho, a medida da diagonal menor, e dividir por 2. Então a área do losango é o produto das suas diagonais dividido por 2. Vamos entender por que divide por 2. Se a gente inscrever um losango em um retângulo, o que é inscrever? Desenhar dentro do retângulo onde os vértices tocam os pontos médios do retângulo. Então, cada vértice do losango toca o ponto médio do lado do retângulo. Se eu dividir esse retângulo maior em 4 partes iguais, em 4 retângulos menores, pelas diagonais do losango, traçando as diagonais do losango, veja o que acontece. Eu tenho 4 retângulos menores. Em cada um dos retângulos eu tracei aqui a diagonal, que é um lado do losango, né? E a área em cinza nós sabemos que é o losango. Então, de cada retângulo, o losango ocupa metade desse retângulo, né? Então essa área em cinza é metade desse retângulo. Então aqui eu tenho outra metade, outra metade e outra metade. Ou seja, as 4 metades em cinza ocupam a metade do retângulo maior, porque eu também tenho outras 4 metades em branco aqui, né? Logo, esse losango é metade da área do retângulo. E como eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Onde a base, pode notar que é a diagonal maior do losango e a altura é a diagonal menor. Então, se eu multiplico diagonal maior vezes diagonal menor, eu tenho a área do retângulo.
Aí se eu divido por 2, aí eu tenho a área do losango. Por isso que eu divido por 2 o produto das diagonais. E um paralelogramo qualquer. Nós temos aqui lados opostos paralelos e de mesma medida. Lados opostos paralelos e de mesma medida. Eu chamei aqui medida A, a base. Porém, vejam que a diferença do paralelogramo qualquer para um retângulo, o retângulo tem 4 ângulos retos, já esse paralelogramo qualquer aqui não vai ter 4 ângulos retos. Nós temos 2 ângulos agudos menores do que 90 e 2 ângulos obtusos maiores do que 90. Como calcular a área de um paralelogramo qualquer? Da mesma forma que o retângulo. Medida da base vezes medida da altura. A diferença é que no retângulo a altura forma ângulo reto com a base aqui. Já esse lado do paralelogramo qualquer não forma ângulo reto com a base, então eu não posso multiplicar esse lado vezes esse. Eu tenho que fazer uma projeção ortogonal, ou seja, formando um ângulo de 90 entre dois lados opostos aqui, dois lados paralelos opostos. Se eu faço a projeção formando um ângulo de 90 é que eu tenho altura. Então, vou fazer aqui uma projeção por esse vértice, está aqui, chamei de altura B. Então, a área, chamando de A maiúsculo, a área desse paralelogramo qualquer, é a medida da base, que eu chamei de A, multiplicado pela medida da altura, e morreu Maria Preá. Vamos estudar agora a área de um triângulo. Lembrando que um triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos internos. Tenho aqui um triângulo, 3 lados, tracei a altura dele, lembrando que a altura tem que formar ângulo de 90 graus com a base. Então a base desse triângulo eu disse que tem medida A, um A qualquer, e a altura dele tem medida B. Se eu tenho a base e a altura de um triângulo, eu posso calcular a área triangular, da região triangular, que é a região compreendida entre os 3 lados do triângulo. Então essa região aqui, que é limitada pelos 3 lados, é a região triangular. Conhecendo a base e a altura, é só fazer o produto, base vezes a altura, A vezes B, dividido por 2. Bom, a gente pode entender por que dividido por 2, pegando aqui um paralelogramo qualquer. Se a gente divide o paralelogramo traçando uma diagonal nele, dividindo em duas partes, nós temos 2 triângulos. Como eu calculo a área de um paralelogramo? É base vezes a altura, formando um ângulo reto, né? Mas se eu divido por 2, eu tenho aqui a área de um triângulo. Então, a área de um triângulo é metade da área de um paralelogramo. Se eu fechar aqui um paralelogramo, então veja que eu tirei metade do paralelogramo e fiquei só com a parte triangular. Por isso que a área de um triângulo é metade da área de um paralelogramo. Então, para calcular a área do triângulo, é só fazer a medida da base, A, que eu chamei de A, vezes a medida da altura, aqui, que eu chamei de B, e dividido por 2. Nós temos outras formas de calcular a área de triângulos. Eu vou ficar nessa videoaula só com duas, para ela não ficar muito extensa. Depois eu posso fazer outras videoaulas falando de outros métodos para calcular a área de triângulo. Então, eu coloquei uma partícula aqui, um triângulo equilátero, que é o triângulo que tem 3 lados de mesma medida e 3 ângulos também de mesma medida, triângulo equilátero. Eu chamei aqui L, a medida de cada lado, esse mede L, L e L, então 3 lados iguais, originando assim 3 ângulos internos também iguais. Para calcular a área triangular, a área de um triângulo cujos lados têm a mesma medida, é só proceder da seguinte forma: a área é igual ao lado ao quadrado, medida do lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Nós poderíamos demonstrar de forma simples, porém toma um pouquinho de tempo. E aí a aula também ficaria um pouco mais extensa. Então, eu vou apenas citar a fórmula sem demonstração nessa videoaula. Agora, a área do trapézio. Trapézio é um quadrilátero, tem 4 lados, né? 1, 2, 3, 4, tem 4 lados. Eu tenho aqui a altura, que não é um lado do trapézio, ok? O trapézio é um quadrilátero, tem 4 lados, onde nós temos aqui 2 lados paralelos, porém não tem mesma medida. Esse lado aqui eu chamei medida B, Bzinho, e esse lado aqui, que é paralelo a esse, não se toca, eu chamei Bzão, que é uma base maior e aqui uma base menor. Eles têm medidas diferentes. E aqui eu tenho os outros 2 lados do trapézio, já que o trapézio é um quadrilátero. Bom, projetei aqui a distância entre as duas bases, projetei aqui essa altura, chamei de altura porque forma ângulo de 90 graus, então aqui eu chamei altura H.
Sem demonstração também, eu só vou apresentar a fórmula do trapézio. Em outras videoaulas eu posso fazer essas demonstrações. Então, para calcular a área de um trapézio, é só somar as duas bases, é a base maior mais a base menor, Bzão mais Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. É assim que nós calculamos a área de um trapézio. Agora vamos resolver algumas questões que envolvem áreas de figuras planas, as figuras que nós estudamos até aqui. Na questão 1, calcular a área do campo de futebol de forma retangular, cujas medidas do comprimento da largura estão na figura ao lado. Então nós temos um campo de futebol de comprimento 110 metros e largura 85 metros. Queremos calcular a área desse campo de futebol. Como esse campo de futebol tem a forma retangular, segundo o enunciado, basta multiplicarmos a base vezes a altura, o comprimento, que é 110, vezes a largura, que é 85. Então vamos fazer aqui a multiplicação. Eu vou multiplicar 85 vezes 11 e vou colocar o zero no final da multiplicação. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 1, 5 também. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8. Somando os resultados, eu tenho 5, 8 mais 5, 13, escrevo 3 a 1, 8 mais 1, 9. E escrevendo agora o zero, então a área desse campo de futebol é 9.350 metros quadrados, já que eu multipliquei metros vezes metros. A área é uma grandeza bidimensional, né? Metro vezes metro, metros quadrados é a unidade de medida de área para essa questão. Questão 2. Dois irmãos compraram um terreno que tem a forma de um trapézio retangular ABCD, conforme mostra a figura, e as seguintes dimensões: AB igual a 30 metros, BC igual a CD igual a 16 metros. Eles desejam dividir esse terreno em dois terrenos de mesma área, construindo um muro perpendicular aos lados AB e CD. Para que isso aconteça, o muro deverá ser construído a quantos metros do ponto C? Bom, nós temos um terreno de forma de trapézio, né? Inclusive um trapézio retângulo. O trapézio é retângulo quando os dois lados que não são paralelos, um deles é perpendicular à base. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, esse lado aqui é a altura do trapézio, na verdade, porque forma um ângulo de 90. A questão diz que é um trapézio retângulo. A, B, C, D, que são os vértices do trapézio. Já deu as medidas, AB tem medida 30 metros, então esse lado, a base maior, mede 30 metros. BC tem 20 metros, a altura de 20 metros. E CD, o segmento CD, que é a base menor, mede 16 metros. Vimos que para calcular a área de um trapézio, eu devo somar as duas bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, a base maior, AB, mede 30, tenho 30, mais a base menor, CD ou DC, mede 16, 30 mais 16, vezes a altura, que é BC, mede 20, dividido por 2. Se eu somar 30 com 16, dá 46. Então aqui eu tenho 46 vezes 20 dividido por 2. Se eu dividir 20 por 2, eu tenho 10, é igual a 10. Aí 10 vezes 46, 460 metros quadrados. Uma vez que eu estou calculando área. A área é uma grandeza bidimensional. Como as medidas estão em metro dos lados, então a área é 460 metros quadrados. Agora, eles desejam dividir esse terreno, né? Os dois irmãos querem dividir os terrenos com a mesma área. Eles vão construir um muro perpendicular aos lados AB e CD. O que é um muro perpendicular? Que cruza esses dois lados formando ângulos retos de 90 graus. Imaginem essa divisão aqui. Então aqui é uma perpendicular aos lados AB e DC, formando ângulos aqui de 90 graus. Veja que eu tenho um trapézio desse lado, eu dividi o terreno, que é um trapézio, em duas regiões. À esquerda um trapézio e à direita um retângulo. E o que é que nós queremos na questão? O desafio é, para que isso aconteça, ou seja, para que tenha a mesma área, essa divisão tenha a mesma área, o muro, que é essa linha perpendicular, deve ser construída a quantos metros desse ponto C? Ou seja, essa distância aqui do muro até o ponto C é igual a quanto? Esse é o desafio da questão. Se as áreas devem ser iguais para os dois irmãos, então a área total deu 460
metade de 460 é 230, né? Logo, essa região tem que ter 230 metros quadrados e essa região também 230 metros quadrados. Agora vamos pensar, essa altura nós já temos, é 20, deixa eu escrever aqui 20. E esse lado aqui é o que nós queremos descobrir, essa distância do muro até o ponto C, é o que nós queremos, até o ponto C. É um valor que vezes 20 é igual a 230 metros quadrados, que é a área desse retângulo. Eu tenho que descobrir um valor que multiplicado por 20 resulta em 230. Ora, se esse valor vezes 20 é igual a 230, então 230 dividido por 20 tem que dar esse valor. Se eu divido 230 por 20, eu vou cortar o zero com o zero, dividindo por 10 a fração, né? E vou ter 23 dividido por 2, que é a metade de 23. Qual é a metade de 20? 10. Qual é a metade de 3? 1,5. 10 com 1,5 dá 11,5. Ou seja, esse lado tem 11 metros e meio. Veja que não é metros quadrados, porque aqui é uma medida linear, é só um lado, né? É metro. Metro quadrado é quando eu calculo a área. E o que nós queremos saber é a distância que deve ser construído o muro, né? Para que essa área seja igual a essa aqui. Então, a distância até o ponto C é de 11 metros e meio. E a resposta correta, a alternativa C, morreu Maria Preá. Questão 3 do Enem 2016. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com as áreas de mesmas medidas, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular como mostrado na figura A, cujo comprimento seja maior do que a largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente a. Então, nós temos aqui 2 terrenos com formatos diferentes. Esse terreno é retangular. Já esse terreno aqui nós temos 4 lados, nós temos um quadrilátero, certo? Não é um trapézio. Se esse lado aqui fosse paralelo a esse, aí seria base maior e base menor, nós teríamos um trapézio. Então, eu só posso chamar de quadrilátero. Temos que ter áreas iguais, os 2 terrenos. Nós já temos as medidas desse terreno, podemos calcular essa área e igualar essa área, já que nessa questão o desafio é achar o comprimento e a largura desse terreno retangular. Sabemos que um lado é 7 unidades maior do que outro, esse lado é x e esse aqui é x mais 7, então esse lado tem 7 unidades a mais que esse. Veja que todos os itens, todas as alternativas obedecem a essa condição. 7 mais 7, 14, 9 mais 7, 16, 9 mais 7, 16, 10 mais 7, 17, 13 mais 7, 20. Todos os lados aqui, esse lado aqui tem 7 unidades a mais do que esse e assim sucessivamente. Então, qualquer alternativa por enquanto pode ser a correta. Nós temos que calcular a área dessa região. Para fazer isso, vamos dividir essa região em dois triângulos, né? Retângulos, inclusive, ângulo reto. Nós temos base e altura. Temos base e altura. Então, eu vou dividir região 1, região 2. Calculando a área da região 1, que é um triângulo, nós temos área igual à área do triângulo base, que é 3, vezes a altura, que é 21. Veja que a altura forma ângulo reto, né? 3 vezes 21 dividido por 2. O triplo de 21 é 63. E metade de 63 é 31,5. Logo, essa região 1 mede 31,5 metros quadrados. Agora, a área da região 2. Base, que é 15, vezes a altura, que também é 15. Veja a altura formando o ângulo de 90. 15 vezes 15 dividido por 2. 15 vezes 15 é 225. E metade de 225 é 112,5. Logo, a área 2 mede 112,5 metros quadrados. Como a área desse retângulo tem que ser igual à área dessa figura, essa figura tem área 1 mais área 2, né? Ela toda. Então, 31,5 mais 12,5 resulta 144 metros quadrados. Logo, esse retângulo tem que ter 144 metros quadrados. E como se calcula a área de um retângulo? Multiplicando a base pela altura. Então, esse produto desses dois valores aqui, base e altura,
tem que ser 144. Veja que 10 vezes 17 é 170, é maior. 13 vezes 20 vai ser maior ainda, então, e veja que o resultado é inteiro. Então dá para ver aqui, ó, 9 vezes 16, 9 vezes 6 é 54, né? Coloca 4, vai a 1, e 9 vezes vai a 5, desculpe, né? 9 vezes 6, 54, escreve 4, vai a 5. 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 5, 14. Então, 9 vezes 16 dá 144. Logo, esse lado mede 9 e esse lado mede 16 metros. Alternativa correta, letra B. Morreu Maria Preá. Vamos à quarta e última questão dessa videoaula. Na figura abaixo, temos a planta baixa com alguns cômodos de uma residência com as medidas dadas em metros. Calcular a área do quarto e da varanda dessa residência. Começando pelo quarto. O quarto é um retângulo, é um quadrilátero, né? Vamos considerar um retângulo onde um lado aqui a altura é 3,6 metros, as medidas em metros, e a base, aqui a largura, 3,5 metros. É quase um quadrado, né? Bem próximo aqui um lado do outro. Bom, para calcular a área de um retângulo, basta calcular a base vezes a altura, o produto de dois lados vizinhos, ou seja, 3,5 vezes 3,6. Fazendo essa multiplicação, são números decimais, né? Nós vamos proceder normalmente, multiplicar 35 vezes 36 e no final a gente coloca a vírgula. 5 vezes 6 é 30, eu escrevo 0, vai a 3. 3 vezes 5 é 15, com 3, 18. 3 vezes 6, 18, aí eu escrevo 8, vai a 1. 3 vezes 3 é 9, mais 1, 10. Somando os resultados, nós temos 0, 8 mais 8, 16, eu escrevo 6, vai a 1, 1 mais 1, 2 e 1. Então, a vírgula agora, eu tenho 3,6 vezes 3,5, eu tenho uma casa após a vírgula, e aqui também eu tenho uma casa após a vírgula, então eu tenho duas casas após a vírgula, então no resultado eu devo ter duas casas após a vírgula, devo colocar a vírgula aqui, logo 3,6 vezes 3,5 é igual a 12,60, e a área do quarto é 12,60 ou 12,6 metros quadrados. Lembrando que nós multiplicamos uma medida em metros vezes outra medida em metros, então temos metros quadrados, que nesse caso é a unidade de área. Agora vamos calcular a área da varanda. A varanda tem a forma de um trapézio retângulo. Veja que nós temos a base menor do trapézio, a base maior, e temos aqui a altura, já que esse lado do trapézio forma ângulo de 90, vamos considerar assim, né? Formando o ângulo de 90 com a base. E como se calcula a área de um trapézio? A fórmula é a soma das bases, somar a base maior com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, a base maior é 5,10 ou 5,1. Então, 5,1 mais base menor 3,50 ou 3,5, que dá no mesmo, vezes a altura, que é 1,60 ou 1,6, dividido por 2. Somando 5,1 mais 3,5, eu tenho 5 mais 3, 8, as partes inteiras, né? 5 e 3, 8. E a parte decimal, 5 mais 1, 6. Então, eu tenho 8,6 vezes 1,6 e o resultado ainda tenho que dividir por 2. Vamos multiplicar. 6 vezes 6, 36. Escrevo 6, vai a 3. 6 vezes 8, 48, mais 3, 51. 1 vezes 6 é 6 e 1 vezes 8 é 8. Somando os resultados, eu tenho 6, 6 mais 1, 7, e 8 e 5, 13. Onde devo escrever a vírgula? Bom, após a vírgula eu tenho uma casa, aqui também eu tenho uma casa, então eu tenho duas casas após a vírgula, devo deixar no resultado duas casas após a vírgula. Logo, esse resultado é 13,76. Só que ainda devo, esse resultado foi o produto de 8,6 por 1,6. Agora eu tenho que dividir por 2. Pensando como dinheiro, vamos supor que seja R$ 13,76. A metade, a parte inteira é 13. A metade de R$ 13 é 6,50. Só que eu tenho que somar agora a metade dos centavos. A metade de 76 é 38, então 38 centavos. 6,50 com 38 centavos dá 6,88. Porém, nós não estamos falando, né, em valor monetário, a gente está falando de área. Logo, a metade de 13,76 é 6,88 e a área da varanda 6,88 metros quadrados. Morreu Maria Preá.
Encerramos aqui a primeira parte da videoaula sobre áreas de figuras planas. Muita saúde a todos, bons estudos, forte abraço e até a próxima!